Vamos continuar agora na página 13, conhecer um pouco mais. Na página 13 nós temos o pentágono. Deixa eu pegar aqui, ó. Pentágono, ele tem 5 lados. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou estar enumerando para vocês entenderem melhor. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui, ó, nós temos um pentágono. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui nós temos um hexágono, 6 lados. Então, vamos lá. A gente vai enumerar para você ver também aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui, ó, ele tem 6 lados. Um lado, 2, 3, 4, 5, 6. Então, hexágono, pentágono. Essas linhas traçadas no meio aqui vai já explicar porque ela vai ser feita na atividade seguinte, tá bom? Então, aqui, nós temos vamos iniciar aqui no pentágono, aqui no verde, esse aqui, ó. Então, o pentágono tem aí, ó, mostrando um dos vértices, que o vértice é cada união dos lados. Então, aqui, ó, eu tenho um vértice, 2, 3, 4, 5. Então, como eu já contei com isso, eu não irei repetir, tudo bem? Então, vértice é cada cantinho desse. Cada canto recebe o nome de vértice. Então, aqui eu tenho um pentágono. E aqui nós temos o hexágono, né? Vamos ver quantos vértices tem. Começando daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele tem 6 vértices também. Agora, nós vamos para a questão A. Quantos lados tem um pentágono e quantos vértices? Então, é com vocês. Quantos lados tem? A tia já acabou de explicar. E quantos vértices? Dá para você fazer aí, sem errinho, tá bom? E na letra B. Quantos lados tem o hexágono? Opa, agora é com você. É hora de você mostrar o que você aprendeu. Quantos lados tem? E quantos vértices? Na questão 2, se você quiser fazer, dá uma pausadinha no vídeo, tá bom? E continua depois que você resolver. Vai fazendo passo a passo, vai fazendo devagar, sem pressa. Questão 2. Em cada uma das representações de figuras geométricas planas a seguir, escolha um de seus vértices e com o auxílio de uma régua, você tem que ter régua, tá bom? Se não tiver uma régua, tio, como que eu vou fazer? Não vai entrar em desespero. Procura alguma coisa que tenha como ajudar você a fazer um traçado reto. Pode ser o lápis, pode ser a caixa de lápis de pintar, enfim. Mas o ideal é que seja uma régua, tá? Trace linhas retas, ou seja, não vai riscar torto, não. Procura fazer alinhadinho. Por isso que é sempre bom auxílio de uma régua, porque fica o traçado bem retilíneo. Ligue o vértice escolhido aos outros vértices da figura, de modo que ela seja decomposta em triângulos. Então, tio, o que é que a senhora quer dizer com isso? Não se preocupa. Olhem aqui o meu, por exemplo. Isso aqui é quem? Que figura geométrica é essa? 6 lados? Isso. Então, se tem 6 lados, é o hexágono. Pronto. Então, observem aqui, olha. Foi o que eu fiz? Peguei minha régua e liguei um vértice a outro vértice. Aqui no meio aconteceu da mesma forma. Um vértice a outro vértice. Quem foi que se formou nesse meio aqui? O que foi que a gente formou? O que foi que o livro pediu para fazer? Pediu para que
que esses vértices sejam ligados de forma que apareçam triângulos. Então, o que acontece? Para você não arriscar errado, eu poderia marcar daqui para cá, de um vértice a esse? Não. Ah, poderia, nesse caso aqui poderia, porque apareceu aqui, ó, um triângulo, ó, tá vendo? Triângulo tem 3 pontas, né? 3 vértices. Então, aqui, eu fiz 3 riscos, 3 linhas, 3 traçados. Então, eu obtive quantos triângulos aqui, ó? Eu tenho um triângulo aqui nessa ponta, tá vendo? Ficou aqui por fora. Tem um triângulo aqui, ó. Apareceu outro triângulo quando eu liguei os vértices. Apareceu outro triângulo aqui e aqui também da mesma forma se repetiu. Então, nessa atividade, nada mais do que isso que você vai fazer. Ligar de um vértice a outro formando triângulo. Então, o primeiro foi o hexágono. Então, eu já expliquei para vocês como que vai ser. Depois, nós temos quem? Qual é o nome dessa forma geométrica aqui? Você lembra aí? Isso. Parabéns para quem respondeu retângulo. Pronto? Então, aqui, ó. Mais uma vez, eu peguei a minha régua, liguei de um vértice ao outro retinho, tá vendo aqui, ó? E formei o quê? Apareceu quem? Apareceu o triângulo. Olha aqui, ó. Um triângulo e aqui outro triângulo. Tia, mas triângulo não tem que ser os lados todos iguais, não? Não, tem nada a ver não, tá bom? Agora, nós temos quem? O quadrado. Isso, esse aqui todo mundo acerta de cara. Um quadrado bem bonito. Então, o que é que você vai fazer da mesma forma? Ligando pontos chamados vértices, né? Basta só uma linha aqui nesse caso. E apareceu quem? Um triângulo para cá e outro triângulo para cá. Nós temos o paralelogramo. O paralelogramo está aqui, né? Então, mais uma vez, eu peguei a minha régua, tracei de um vértice a outro. É isso que vocês vão fazer, gente. Traçar e fazer essa linha. Igual o meu tá aqui, ó. O meu tem uma linha vermelha. Então, o seu vai ter que ficar da mesma forma, tá? Então, quem foi que apareceu no final? Nós temos aqui, ó, um triângulo. Um triângulo em cima e outro triângulo embaixo. Depois, nós temos o pentágono. O pentágono, que fica parecido com o hexágono, tá? Então, mais uma vez, olha, eu peguei de uma vértice a outra, já aqui apareceu um triângulo, tá vendo? Ó, no primeiro. E depois eu liguei até a outra. Apareceu um triângulo no meio e sobrou um triângulo na outra lateral. E por último, o trapézio. Então, o trapézio, a forma que eu posso ligar uma vértice a outra de forma que apareça um triângulo. Então, olha aqui, ó. Aqui eu já tinha resolvido todas as minhas atividades aqui, ó. Tá vendo? Então, aqui quem apareceu aqui em cima, um triângulo. E quem ficou embaixo, um triângulo. Então, vocês vão simplesmente fazer um tracinho no meio, ligando de forma reta. Na página seguinte, página 14, aqui, complete a tabela a seguir. Em seguida, responda as questões. Figuras geométricas planas, lados e vértices. Então, aqui nós temos todas as figuras que nós já estudamos. Triângulo, quadrado, retângulo, paralelogramo, trapézio, pentágono e hexágono. Já dei o nome de tudo para você, tá bom? Na frente, ou seja, você vai colocar o nome dele. Na frente, quantidade de lados. E por último, quantidade de vértices. Então, você vai colocar escrevendo o número, não é o nome não, tá? Escreve o número para ficar melhor para minha correção. Agora, já aqui, ó, você vai escrever o nome de cada um desses desenhos. Até aqui tudo bem? Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a tia. Lembrando que a tia tá aqui para te ajudar de 8 ao meio-dia, tá bom? Então, continuando, observando os números que você preencheu para cada ficha, que características comuns é possível perceber? Então, aqui,
você vai dizer, né? Você vai dizer se a quantidade de lados é igual à quantidade de vértices. Você vai dizer também se por exemplo, o quadrado, o retângulo, o paralelogramo e o trapézio têm em comum a mesma quantidade de lados e vértices. Você vai mostrar o que você conseguiu descobrir no meio de todas essas formas geométricas, tá? Na página 15, a última página da nossa aula de hoje, comparando figuras geométricas planas. Compare as figuras geométricas planas representadas em cada item. Em seguida, escreva o que eles têm de parecido e o que eles têm de diferente. Por exemplo, na letra A, nós temos quem aqui? Nós temos o retângulo, isso mesmo. E aqui nós temos quem? Um trapézio. Pronto. O que é que eles têm de parecido? Mas tia, eu vou falar o quê? O tia vai dar uma dica. Parecido, você vai dizer quantos lados, se os lados que eles têm é a mesma quantidade, a quantidade de vértices. Por exemplo, deixa eu pegar aqui, ó. No caso, o retângulo. E cadê você? Ah, tá aqui. Pronto, nós temos o trapézio e o retângulo. Pronto. O retângulo, que vai só explicar isso aqui, aí os outros você vai conseguir fazer só. O retângulo tem 4 lados e o trapézio 4 lados. Quantos vértices tem o retângulo? 4. E o trapézio? 4. Então, isso aqui é o que eles têm de parecido, esses dois. Agora, o que é que eles têm de diferente? E aí? O que é que eles têm de diferente? Você vai dizer, por exemplo, a medida do comprimento dos lados é a mesma nas duas situações? Por exemplo, aqui, ó, o trapézio ele está na forma em pé, né? Então, os lados dele são a mesma medida, entendeu? Então, essa aqui pode ser uma diferente. Aí você vai fazer a relação também entre o retângulo e o paralelogramo. E por último, o trapézio e o paralelogramo. Aí tem aí a dica da menininha que ela fala. Que bem aqui, ó. Essa mocinha aqui dentro desse quadrinho. São dicas super importantes. Para responder a essa atividade, observe a quantidade de lados e de vértices de cada figura. Além disso, meça o comprimento de cada lado das figuras e analise a posição delas. Qual a posição, tio? Mais uma dica, olha. O retângulo, ele tem um corte reto, não é isso? Já o trapézio, ele começa numa extremidade fechada e termina com corte aberto, mesmo que reto, mas estão vendo, ó? Olha a relação aqui, a tia vai colocar um por cima do outro, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo, ó? Ele não tem um cortezinho reto igual o corte do retângulo, tá bom? E é isso. A aula de matemática, eu espero que vocês tenham gostado de hoje, né? A tia procurou fazer o melhor possível, desculpa se eu não consegui. E lembrando sempre que todas as dúvidas você pode estar vindo aqui tirar comigo, tá bom? Então vamos para a próxima aula.